Existem lugares que são abandonados pelo tempo. Prédios onde o silêncio tomou conta dos corredores, onde as paredes perderam a cor e onde a natureza lentamente começou a recuperar aquilo que um dia pertenceu ao homem. Mas existem outros lugares. Lugares onde o silêncio parece diferente. Lugares onde a história não desapareceu. Ela permaneceu. Durante décadas, milhares de pessoas passaram por instituições psiquiátricas espalhadas pelo Brasil. Algumas chegaram procurando tratamento, outras foram levadas por suas famílias. E muitas simplesmente foram afastadas da sociedade. Algumas permaneceram ali durante anos, outras durante toda a vida. Hoje, quando olhamos para esses antigos complexos hospitalares, encontramos documentos, fotografias e relatos que revelam uma realidade difícil de compreender. Mas também encontramos histórias que desafiam qualquer explicação racional. Passos em corredores vazios, vozes onde não deveria haver ninguém, portas que parecem se mover sozinhas, e relatos de pessoas que afirmam ter sentido a presença daqueles que passaram por aqueles lugares décadas atrás. Mas quanto existe de verdade nessas histórias? E quanto nasceu da imaginação humana diante de lugares carregados de sofrimento? Hoje vamos conhecer 3 dos antigos hospitais psiquiátricos mais impressionantes do Brasil: Barbacena, Paracambi e Porto Alegre. 3 lugares separados por centenas de quilômetros, mas unidos por histórias que ainda despertam perguntas. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais. Começamos por um dos lugares mais conhecidos dessa história, Barbacena, em Minas Gerais. O Hospital Colônia tornou-se, ao longo das décadas, um dos maiores símbolos dos problemas enfrentados pelo antigo modelo de assistência psiquiátrica brasileiro. O número impressiona. Estima-se que aproximadamente 60 mil pessoas tenham morrido no complexo ao longo de sua história. Mas talvez o aspecto mais perturbador não seja apenas a quantidade, é descobrir quem eram essas pessoas. Nem todos apresentavam transtornos mentais. Pessoas pobres, pessoas abandonadas, mulheres consideradas inconvenientes pela sociedade de sua época. Órfãos, pessoas com dependência química, pessoas consideradas diferentes. Indivíduos simplesmente encaminhados para aquele sistema porque não havia outro lugar para onde enviá-los. O hospital chegou a receber milhares de pessoas simultaneamente. As condições eram extremamente precárias. Frio, fome, doença, superlotação e uma rotina marcada pela perda gradual da individualidade. Muitos chegaram ali com nome, família e uma história. Mas com o passar dos anos, alguns passaram a existir apenas como números dentro de uma instituição. Há relatos históricos de pessoas que morreram sem que suas famílias sequer soubessem o que havia acontecido. E existe outro capítulo ainda mais perturbador. Durante determinado período, corpos de pessoas falecidas foram comercializados para instituições de ensino. Segundo pesquisas históricas, centenas de corpos tiveram esse destino. A história de Barbacena tornou-se conhecida como uma das maiores tragédias da história da assistência psiquiátrica brasileira. Hoje, parte desse passado pode ser conhecida através do Museu da Loucura, instalado no antigo complexo. Mas existe uma pergunta que permanece. Depois de tudo o que aconteceu ali, será que um lugar assim simplesmente volta a ser silencioso? Ao longo dos anos, surgiram relatos de pessoas que afirmam ter ouvido vozes, passos e outros sons dentro das antigas instalações. Há também histórias de aparições
e sensações inexplicáveis. Não existem evidências científicas que comprovem esses fenômenos. Mas os relatos continuam fazendo parte do imaginário relacionado ao lugar. E talvez seja justamente essa combinação entre história e mistério que torne Barbacena tão perturbadora. Compartilhe-se este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. Casa de Saúde. Dr. Eiras, Paracambi, Rio de Janeiro. Agora seguimos para o estado do Rio de Janeiro. Mais precisamente, Paracambi. Ali funcionou durante décadas a Casa de Saúde Dr. Eiras. A instituição chegou a abrigar aproximadamente 2.500 pessoas. Para compreender a dimensão do lugar, basta imaginar uma pequena cidade inteira vivendo dentro de uma instituição. Mas havia uma diferença. Aquelas pessoas não estavam ali para viver. Estavam internadas. Muitas permaneceram durante anos. Algumas durante décadas. E algumas praticamente desapareceram do mundo exterior. Com o passar do tempo, começaram a surgir denúncias sobre as condições encontradas no local. Ambientes degradados, pouca ventilação, estruturas deterioradas, falta de condições adequadas. Pessoas que haviam perdido praticamente todos os vínculos com o mundo exterior. Quando intervenções começaram a revelar a realidade da instituição, surgiram histórias difíceis de imaginar. Havia pessoas que chegaram ali sem identificação. Algumas permaneceram durante anos, sem que suas histórias fossem devidamente reconstruídas. E isso cria uma das imagens mais inquietantes desse lugar. Uma pessoa entra por uma porta, e o mundo exterior simplesmente deixa de saber que ela existe. A Casa de Saúde Dr. Eiras foi posteriormente fechada. Os antigos espaços, porém, permaneceram como testemunhas de uma época que o Brasil tentava deixar para trás. E, naturalmente, um lugar com essas características acabou cercado por histórias, relatos de ruídos, passos, vultos, sensações estranhas, pessoas que afirmam ter percebido alguma coisa nos antigos corredores. Novamente, não existem provas científicas de manifestações sobrenaturais, mas existe algo que ninguém consegue negar. A história daquele lugar é real. E talvez seja justamente isso que torne seus corredores tão inquietantes. Porque antes de existir qualquer história sobre fantasmas, existiram pessoas. Pessoas que viveram ali. Pessoas que sofreram ali. Pessoas que desapareceram da memória de suas próprias comunidades. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Hospital Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre. Nossa última parada nos leva ainda mais para o passado. Porto Alegre, ano de 1884. É inaugurado o Hospício São Pedro. Era uma época completamente diferente. A compreensão sobre a mente humana ainda estava em seus primeiros passos. E pessoas consideradas alienadas pela sociedade frequentemente eram retiradas do convívio social e encaminhadas para instituições específicas. O São Pedro atravessou gerações, governos, guerras, mudanças sociais, transformações na medicina e diferentes concepções sobre o tratamento das pessoas internadas. O complexo histórico impressiona até hoje. São dezenas de edificações e uma área construída gigantesca, corredores, pavilhões, salas, portas, estruturas que testemunharam mais de um século de histórias humanas. E talvez seja exatamente sua idade que dê ao São Pedro uma atmosfera diferente. Enquanto Barbacena ficou marcada pela dimensão da tragédia e o Dr. Eiras pelo abandono, o São Pedro carrega algo diferente: o peso do tempo.
Mais de um século de histórias concentradas dentro de suas paredes. E como acontece com muitos lugares antigos, começaram a surgir relatos. Pessoas que afirmam ter visto vultos, ruídos em áreas vazias, passos, sensações de presença, histórias que passaram de funcionário para funcionário e, posteriormente, chegaram ao imaginário popular. Mas, novamente, precisamos separar as coisas. Uma história contada durante décadas não se transforma automaticamente em evidência. O que podemos afirmar é que o São Pedro possui uma história documentada de mais de um século. E isso, por si só, já seria suficiente para transformar o lugar em um cenário extraordinário. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Barbacena, Paracambi, Porto Alegre. 3 cidades, 3 instituições, 3 histórias completamente diferentes. Mas existe algo que conecta todas elas. Durante muito tempo, a sociedade acreditou que determinadas pessoas precisavam simplesmente ser afastadas. E os antigos hospitais psiquiátricos acabaram se tornando mundos separados do restante da sociedade. Mundos onde algumas pessoas permaneceram durante décadas. Quando essas instituições começaram a desaparecer ou mudar de função, ficaram para trás os prédios, os corredores, os documentos, as fotografias e as histórias. Algumas podem ser comprovadas, outras continuam sem explicação, e algumas provavelmente nasceram da imaginação humana. Mas talvez a verdadeira pergunta não seja: esses lugares são assombrados? Talvez devêssemos perguntar: o que acontece com a memória de um lugar onde tantas vidas passaram? Porque paredes não esquecem, elas apenas permanecem, observando o tempo passar. E talvez seja por isso que determinados lugares nunca pareçam completamente vazios. Você pode demolir um prédio, pode fechar uma instituição, pode apagar uma placa, mas não pode simplesmente apagar tudo aquilo que aconteceu ali. E quando alguém atravessa um corredor antigo, anos depois, talvez esteja caminhando exatamente sobre a fronteira entre história e lenda. Entre aquilo que conseguimos explicar e aquilo que permanece no escuro. Porque existem lugares onde o passado terminou e existem outros onde temos a impressão de que ele ainda está esperando alguém voltar. E talvez alguns corredores nunca tenham ficado realmente vazios. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.